Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido por isso. Eu espero, confesso, declaro que o Espírito da Graça comunique através da minha boca essas verdades e confesso que você está receptiva ou receptivo para receber esses conselhos, para ficar nas palavras bíblicas, né? Diz que o sábio ouve os conselhos e julga, o nécio despreza o conselho, porque o nécio é aquele que pensa que sabe tudo, que já está inteirado de tudo, então não precisa de mais nada. E aí eu aprendi uma coisa na vida muito interessante, ninguém sabe tanto a ponto de dizer que não pode aprender alguma coisa todo dia, com qualquer pessoa. Eu queria dizer para você que eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com uma situação, aprendo com meus filhos, eu aprendo na rua, aprendo com uma pessoa que se relaciona comigo. Eu sempre aprendo. Por quê? Porque eu presto atenção no que está acontecendo. É claro que eu tenho minhas opiniões e convicções, como você também tem, e você deve tê-las, e é claro que você sempre vai andar por elas, pela tua cabeça, pelas tuas convicções. Porém, você deve perceber que quando alguém te apresenta algo mais excelente, aí você deve ter humildade suficiente de deixar que tuas convicções mudem também, você não acha? Então é assim que a gente vai vivendo e vai crescendo. E o que eu espero hoje é comunicar uma palavra para você que, além de te consolar, vai te dar mais convicção. Nós estamos vivendo tempos de profunda, de grande incerteza. Eu poderia chamar até de tempos sombrios, com tantas coisas sombrias, né, que estão acontecendo aí à nossa volta. A gente vê nas notícias, a gente fica sabendo através das redes sociais, a gente ouve, se informa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, um tiroteio onde várias pessoas morrem. E uma das coisas mais ridículas que eu acho, comento aqui na minha casa, que a essas alturas, no 3º milênio, ainda estamos discutindo racismo, briga por causa de opção de sexo, ou feminicídio, que não pode haver nada mais, eu penso, mais baixo, mais cruel, mais ignorante do que essas coisas ainda acontecerem nos dias de hoje. Mas tudo isso acontece por causa da indução carnal que existe naqueles que estão em ignorância, em desconhecimento. Quando você está em desconhecimento em relação à tua identidade espiritual, fatalmente a tua identidade natural, que é teu corpo de carne, ele vai sobrepujar, ele vai dominar a tua vida, e você vai ter atitudes e reações que, com o passar do tempo, você certamente vai até se envergonhar delas. Então, essas catástrofes todas têm acontecido. Não podemos negar que a mais recente e a maior até aqui, que antes só havíamos conhecido em filmes ou na televisão, no cinema, que é esse vírus que aí está. Nós nunca tínhamos, na verdade, vivido uma experiência dessa maneira. É um ser invisível a olho nu, mas que tem o poder de mudar os costumes do mundo inteiro. Você hoje, para viajar para um outro país, você tem que ver se você vai poder entrar lá, você tem que fazer um exame aqui, tem que fazer um exame lá, tem que se cuidar com isso, com aquilo, e álcool toda hora, e lavar as mãos toda hora, e tapa-bocas. Antigamente era proibido entrar num banco mascarado ou de óculos escuros. O vigilante pedia para você tirar o óculos. Agora você é obrigado a entrar de máscara. Quer dizer, as coisas inverteram e mudaram de uma tal forma que chegou a afetar a vida das pessoas. Vou repetir: um ser invisível a olho nu, mas que tem o poder de mudar os costumes no mundo inteiro. Então, essa é uma catástrofe.
Isso é um acontecimento que está marcando o mundo. E isso vai ficar nos livros de história para o futuro, quando as futuras gerações forem estudar sobre essas de hoje, eles vão encontrar isso, né, nos livros e muitas coisas que têm acontecido, estão acontecendo e ainda vão acontecer por causa desse vírus. Olha, por causa desse vírus, não negamos que ele existe, ele aí está. Eu não sou negacionista, eu não sou aterrorizado, sabe? Eu não sou, vou repetir aqui, peru em véspera de Natal, que é aquele que escuta o tiro lá e já está morrendo aqui. Não, eu creio que o vírus está aí, realmente ele existe e está matando. Então façamos a nossa parte sem estresse, sem medo, com calma, com tranquilidade, porque no decorrer dessa ministração você vai entender por que tanta convicção. Então, por causa desse vírus, olha aqui, muita gente morreu. Eu conheço pessoas próximas a mim que morreram por causa do vírus do Covid-19, né, que foram para a nuvem de testemunhas. Muita gente está no hospital hoje, tem muita gente no hospital porque foi afetada por esse vírus que aí está. É claro que é muito mais provável que esse vírus danifique a vida de uma pessoa que já tem, principalmente essas três coisas, pressão, colesterol e o açúcar, né? Principalmente essas três coisas. Então, tem gente que está no hospital por causa desse vírus, né? Muitas empresas quebraram. Eu conheço pessoas que estão sem trabalhar, portanto, estão sem receber e estão sem poder sustentar os seus familiares, os seus filhos, a sua casa, né? Conheço homens e mulheres que estão sem renda por causa de que empresas quebraram. Eu conheço pessoas que estavam apenas começando uma determinada empresa quando veio aí esse vírus e fechou e todo mundo se isolou, né? Então, muitas empresas tiveram que fechar, outras desenvolveram outras formas de atendimento, mas que também já não é algo que acompanhe, né, a evolução e a necessidade em relação às coisas materiais. Todo mundo está se adaptando, né, todo mundo está se vendo obrigado a fazer algo de forma diferente. Existe um ditado em português que a necessidade ensina o sapo a pular, né? Então é isso que está acontecendo por causa desse vírus. Tem muita gente desempregada. O governo tem que tirar dinheiro, seja de onde for, para ajudar, porque não pode negar ajuda às pessoas. Então, os governos estão se vendo aí com bastante dificuldades, porque estão tendo que inventar fórmulas e estão também influenciando isso politicamente, utilizando essas coisas todas assim, através da política ou com a política ou para influenciar na política com outros interesses. Muita gente está perdendo suas coisas. Eu também conheço pessoas que perderam algumas de suas coisas, tudo por causa de um ser que você não pode ver a olho nu, mas afeta a vida do mundo inteiro. Então isso causou, já temos aí um ano, né, uma grande incerteza a nível mundial. Existe no mundo inteiro uma grande expectativa, mas existe uma grande incerteza. Há aqueles que confiam, que estão esperando a vacina para imunizar esse vírus aí. Então as pessoas estão aí pedindo, pelo amor de Deus, para entrar na fila de prioridade para se vacinarem. Mas há também, isso eu li essa semana, me parece que foi lá no Reino Unido, que já se desenvolveu esse vírus sozinho, já se desenvolveu, né, uma outra linha que afeta e alcança, atinge e contamina as pessoas que já se vacinaram. Imagine você, né? Então, as pessoas se vacinaram, algumas delas contraíram novamente o vírus. Como é que pode se eu já me vacinei? É porque ele mutou. Então isso tudo causa uma grande incerteza. Mas, dentro de todo esse quadro aí, existem e há relatos de pessoas, eu recebo esses relatos, que estão vivendo os seus melhores momentos na vida. Como é que pode? Como é que pode
um quadro como esse que eu estou te pintando aqui, apresentando para você, e também receber relatos de pessoas que, olha, eu estou vivendo os melhores tempos, por incrível que pareça. Teve uma pessoa que me disse, olha, eu respeito muito o que aconteceu de ruim com todo mundo e me dá lástima, e eu gostaria muito que isso não tivesse acontecido, mas eu não posso negar que a minha vida está melhor que antes. Aí isso me faz pensar, e isso rascunhando, fazendo esse tema para comentar com vocês hoje, né? Isso tem a ver com um detalhe. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Tem a ver com um detalhe. Qual é o detalhe? Aonde estou depositando a minha confiança? Aonde estou depositando a minha confiança? Onde é que eu estou colocando a minha confiança? Estou colocando a minha confiança no meu dinheiro? Estou colocando a minha confiança nas coisas que eu comprei? Estou colocando a minha confiança na vacina? Estou colocando a minha confiança nas coisas materiais? Estou colocando a minha confiança na ciência humana? É claro que nós contamos com tudo isso. Afinal de contas, a roupa que eu estou vestindo eu tive que comprar. O lugar onde eu moro eu tenho que pagar. Aqui, junto com minha família, minha esposa e tudo mais, nós unidos sustentamos tudo isso. Tem a ver, as coisas materiais são importantes, não podemos negá-las, mas a nossa confiança não pode estar aí. E essas pessoas que têm transmitido esses relatos de reinado em vida, não obstante estejamos vivendo momentos de turbulência a nível mundial, me mostra que essas pessoas estão colocando confiança aonde tem que colocar, no lugar correto, no melhor lugar, né? Que é nas coisas espirituais. Então eu quero falar para você uma coisa. Essa incerteza gera ansiedade. Eu tenho falado muito sobre isso e é muito importante que você compreenda o que acontece contigo. O que é a ansiedade? A ansiedade é tendência ao estresse, é tendência à preocupação, tendência à inquietação e medo das coisas, né? E isso tudo, pessoas que têm essa tendência, você já viu pessoas que têm a tendência que você fala assim, olha, vamos por aqui, elas, mas se tiver um buraco no meio do caminho? Se tiver um buraco no meio do caminho, certamente vai ter uma ponte. Se tiver um buraco no meio do caminho, certamente vai ter um desvio. Se tiver um buraco no meio do caminho, a gente pode pular por cima dele, né? Então são duas visões diferentes, mas tem sempre aquela pessoa que coloca, mas e se eu não conseguir? Mas e se não der certo? Mas e se acontecer a mesma coisa ruim que aconteceu com aquela outra família, com aquela outra situação? Então tem pessoas que têm a tendência a essas preocupações e se inquietam por causa do medo das coisas, e isso gera uma ansiedade no corpo dessa pessoa. A ansiedade é um distúrbio emocional que, se for exagerada, ela pode atrapalhar a tua vida, muito a tua vida humana, que eu me refiro. A vida espiritual, fique tranquilo porque está tudo dominado, mas a vida humana, ela pode ser atrapalhada por causa de uma ansiedade. Como estamos vivendo um tempo de grande incerteza, um tempo estranho, um tempo esquisito, um tempo sombrio, a nível mundial, existem muitas pessoas que estão enfermando, adoecendo por causa desse mal aí, que é a ansiedade, esse distúrbio emocional, que é a ansiedade descontrolada. Eu já falei que a ansiedade faz parte do ser humano. Todo mundo, seja criança, seja adulto, seja jovem, vai sentir um nível de ansiedade em determinado momento, porque isso faz o teu corpo reagir de uma determinada maneira. O problema é quando a ansiedade é descontrolada, quando ela é exagerada. Então ela é gerada por uma sensação feia que a pessoa sente de ver uma situação sombria se aproximando de você e você simplesmente não tem a mínima ideia de como aquela situação vai acabar, como é que aquilo vai terminar, onde é que aquilo vai dar. Isso te causa uma angústia, porque nós não podemos dominar o futuro, gostaríamos, mas não podemos, e às vezes a gente quer se meter a resolver hoje, ou a querer resolver hoje, ou a pretender resolver hoje aquilo que é de amanhã. Então há pessoas assim,
Há pessoas que têm essa tendência, né? Isso é um desequilíbrio, como já falei, emocional, que pode abalar a tua saúde física, mas que principalmente abala a tua fé. Eu não colocaria essa frase aqui, onde estou depositando minha confiança, se eu não quisesse falar de fé. Eu quero falar de fé. Por exemplo, pode abalar a tua fé. De verdade, não duvide disso. Eu vou te contar um caso aqui bem rápido de um personagem bíblico, né? O profeta Elias. Todo mundo conhece o profeta Elias. Você não tem a obrigação de conhecer nada disso. Por isso eu estou aqui e eu vou contar para você, nas minhas palavras, o que era, quem era essa pessoa, o que ele fez e o que aconteceu com ele por causa desse distúrbio aí. E você pode parar para pensar, peraí, você vai falar de profeta Elias, foi um homem poderosíssimo da parte de Deus, que nessa terra fez e aconteceu, fez chover, fez secar, fez chover fogo do céu, fez uma porção de coisas. O profeta Elias foi um homem que viveu num certo tempo, numa época em que o reino de Israel estava dividido e havia assumido o trono um determinado personagem, me parece que se chamava Acabe, e Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, e o Acabe ele não seguiu os caminhos do Senhor nosso Deus, do Senhor Deus de Israel. Ele seguiu outros caminhos, idolatria e tudo aquilo lá. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te sugiro que você leia em Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18. É uma história bem bacana e você vai ver que ali você encontra um personagem poderoso, mas tão humano quanto eu, quanto você, que de repente quando você ouve falar de Elias, você o coloca num pedestal lá no máximo, inalcançável, né? Mas o que eu vou dizer para você e mostrar aqui para você, mostra que é uma pessoa comum, como eu e como você. Então um dia, estavam lá duvidando do Deus de Israel, e então Elias chegou e se apresentou a esse rei e fez um desafio, e falou, olha, vamos reunir todo o povo aqui que eu tenho algo para falar. E quando reuniu o povo, mais os 450 profetas dos deuses daquela época, e mais os 400 outros profetas que a sua esposa Jezabel convivia e manipulava, quer dizer que eram quase 1000 pessoas. Reúne esses homens todos aí no monte que vou fazer um desafio. E fez aquele famoso desafio e disse, olha, vocês façam aí, orem, peçam para o seu Deus para ele fazer cair fogo do céu e queimar isso aí. Fizeram lá um altar, botaram ali carne, botaram não sei o que, botaram uma porção de coisas. E disse, o livro de Reis, né, um livro histórico que conta a história dos reis daquela época, diz que aqueles profetas ficaram rodando ali, fazendo sacrifícios pessoais, se cortando, penitenciando, para que o Deus deles consumisse aquele sacrifício. E passaram, e quando era já lá tantas horas, Elias começou a debochar. Olha, é melhor vocês falarem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo. Olha só, abençoado, quanto poder num homem diante de um monte de gente assistindo aquilo tudo ali, e ele ali convicto em quem ele depositava sua confiança. E daqui a pouco, olha, pode ser que ele esteja ocupado fazendo outras coisas e não vai dar tempo de atender o pedido de vocês. E debochou, e riu deles, até que aqueles homens cansaram, quando já era lá pelas tantas. Então Elias falou, faz o seguinte, põe mais água aí, coloca água de novo, e pela terceira vez, põe mais água. Colocaram tanta água que tinha uma vala em volta assim do altar do sacrifício e ficou cheio d'água aquilo ali. E disse então que Elias, com uma simples frase, sem gritar, sem fazer muito alarde, falou em nome do Senhor Deus. Então o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu aquela água toda, queimou aquilo tudo. Olha o poder do Elias. Você olha, caramba, se fosse agora, hoje em dia, alguém fizesse algo dessa natureza, você, rapaz, esse cara aí merece, eu não sei, ele não é comum, não é uma pessoa comum, não é uma pessoa que está em outro patamar, ou está em outro nível. Então, o que aconteceu? Ficaram envergonhados os profetas lá, e
Aí o que Elias fez? Você sabe o que Elias fez? Falou assim, viram? O povo que estava assistindo então clamou ao Senhor e disse, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e tal. Então Elias falou, então agora eu quero que vocês vão lá, prendam esses profetas de Baal e levem-nos para um determinado lugar. E assim fizeram. Sabe o que Elias fez? Diz o livro histórico que Elias os degolou. Quase 1.000 pessoas, porque eram 450 e mais 400 da Jezabel. Olha que autoridade tremenda! E você, quando olha para Elias, você só vê esse lado. Porque você não continua lendo. Porque depois que subiu a ira na Jezabel, ela mandou uma pessoa, um mensageiro, levar um recado para Elias dizendo que ia matá-lo. Sabe o que Elias fez? Depois de ter feito fogo cair do céu, parar de chover, começar a chover, matou aqueles homens todos inimigos lá, degolou todo mundo, deu uma instrução e o povo obedeceu e prendeu aqueles profetas até que ele chegasse para degolá-los. Aí quando ele recebe uma mensagem dessa, sabe o que ele fez? Fugiu e foi se esconder. Por quê? Porque essa mensagem causou terror naquela pessoa. Talvez você receba um telefonema de cobrança de uma instituição financeira e se esconda, como Elias se escondeu na cova. E talvez por isso você sinta vergonha. Eu sou tão fraco, eu não sei lidar com isso, eu estou envergonhado, eu não consigo resolver essa situação ou aquela situação. Para você ver que essas coisas acontecem tanto com uns quanto com outros. Porque nós somos pessoas normais. Não obstante, o Elias foi capaz de fazer tudo aquilo que ele fez. O que eu quero dizer para você é que esse mesmo poder que fez com que Elias agisse daquela maneira, quando desafiou aqueles profetas lá, é o mesmo poder que habita em você e que vai fazer você sair mais que vencedor lá na frente. Até porque, mais que vencedor, você já é. Elias não sabia que essa palavra viria de mais que vencedor e agiu daquele jeito. Você ainda tem a vantagem de que hoje você sabe disso aí. Então, Elias tinha tendência à inquietação e medo com as coisas ruins que se aproximavam ou que diziam que iria se aproximar. Eu quero dizer que você pode controlar isso. Tem gente que fica orando para Deus controlar a sua mente, a sua vida. Isso está errado. Tem coisas que você não tem que orar, você tem que atuar, você tem que agir, você tem que tomar uma atitude. Como eu já falei, se você é papai e mamãe e quer o reconhecimento dos teus filhos, não os leve à ira. Não produza ira na vida dos teus filhos. Assim disse o apóstolo Paulo, né? Se você é filho e quer viver muito, 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 honra pai e mãe. Não tem que orar. Senhor, aumenta meus dias. Não, isso está errado. Se você quer prosperar, você não tem que ficar pedindo a Deus uma moedinha. Nada disso. Isso tudo está errado. Tem coisas que você tem que agir. Tem coisas que você tem que fazer. Porque viver com medo, viver agoniado, viver atribulada com ansiedade, com estresse, com tudo isso, falta de apetite e aquela preocupação sempre olhando o que pode acontecer ou não, isso não é reinar em vida. Porque a vida é linda e você tem que vivê-la. Para reinar em vida é necessário fé. Aqui entramos. O que é fé? Fé é a certeza do que se espera e convicção daquilo que não se vê. Mas para nós, enquanto vestidos por um corpo humano, é muito mais fácil, e você tem que admitir, que é muito mais fácil colocar os olhos naquilo que a gente vê. Porque normalmente é a esse caminho que a nossa carne vai levar a gente. Quando a gente vê que algo dá certo, então a gente coloca os olhos ali, não é assim? E essa tendência a colocar os olhos naquilo que se vê influencia até fazer a gente esquecer do comportamento
da fé, que é o contrário, é convicção daquilo que não se vê, certeza daquilo que eu espero. Então já estamos falando de um outro assunto. Por exemplo, em Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. E não é este coração do sangue, né? De bombear sangue. É este coração, mente. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente. E não te estribes no teu próprio entendimento. Porque, como eu falei no início, o entendimento que a gente tem nos leva a ter opiniões, conceitos, não é? Então, se você se estribar no teu conceito, esse é o teu limite. Você não cresce. Então, confia no Senhor de toda a tua mente e não se estribe no teu entendimento, ou seja, exercite a tua fé. Esse é um chamado para você exercitar a tua fé. Ou melhor, permita que a tua fé sobrepasse a tua razão. Porque é próprio você ter o teu pensamento, como eu já disse, e viver por ele, a tua razão, e decidir tuas coisas por aquilo que você pensa, por aquilo que você acha que é certo, por aquilo que você tem convicção, que você conceitua até aquele momento ali. Mas quando se fala de fé, você deve permitir que essa fé sobrepasse a tua razão, porque senão você não evolui. Né? O problema, aí me desculpe aqui, porque aqui cabe a palavra problema nesse momento. O problema é que, como a fé não é de todos, se você quiser a evidência, está lá em 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, a fé não é de todos, sempre haverá aquela pessoa que vai se aproximar e, dependendo da tua medida, essa pessoa pode te desviar da fé. Desviar da fé. Já ouviu falar isso? Fulano se desviou da fé. E desviando-se da fé, a pessoa não perde a sua salvação espiritual, mas perde a sua salvação diária. Eu queria lembrar que nós temos 3 fases da salvação. Toda vez que você vir na Bíblia a palavra salvação, busque o contexto antes e depois, o contexto anterior e o contexto posterior. Porque existe a salvação espiritual que nos foi dada antes de nós nos chamarmos Pedro Kelly, ou Margarita, ou Andrés, ou Caio. A salvação espiritual foi dada antes. Então essa é a primeira fase da salvação. Logo nós fomos vestidos de carne. E aí entra uma segunda fase da salvação, que é a salvação diária. Aquela que o apóstolo Paulo disse assim: cuidai da vossa salvação com temor e tremor. Esta salvação que o apóstolo fala não é a salvação espiritual, é a salvação diária. Cuide do teu bem-estar, da tua vida, dos teus entes queridos e tal. É essa salvação. E tem a salvação futura, que é a transformação desse corpo, a qual virá no momento que o Senhor sabe. Então, desviando-se da fé, você não perde a salvação espiritual. Você perde a salvação diária. Perder a paz gerada pela convicção, produzida pela fé, isso é abalar a salvação diária. Porque você não andar em paz, você está correndo perigo. E é disso que se trata essa ministração e essas palestras desse canal aqui. Ativar em você a tua salvação diária. Tem alguns elementos que fazem parte da tua salvação diária. O primeiro deles é o Evangelho, porque o Evangelho é uma carta constituída, é uma constituição que mostra a tua posição espiritual e mostra teus direitos e teus deveres. Todo país tem uma Constituição. No Brasil, nós temos a Constituição de 1988, me parece que é a mais atual, a versão atual, né? O novo pacto dele. Ali estão os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Ok, essa é a Constituição. Como você é um cidadão dos céus, a tua Constituição espiritual está de Romanos a Hebreus. Ali está a tua posição como cidadão dos céus, portanto, uma posição celestial e espiritual. Estão ali os teus direitos e também estão os teus deveres. Não esqueça que tem dois lados, os direitos e os deveres. Então, essa é uma ferramenta
que ativa a tua salvação diária, desde que você conheça. Quando você conhece as leis do teu país, que estão na Constituição, você pode andar mais tranquilo, verdade? Quando você conhece as leis espirituais da tua pátria celestial, você então vai poder exercitar a tua fé e andar mais tranquilo. Confia e repousa. Confia e descansa. Essa é a palavra. Então há muitas pessoas salvas espiritualmente, mas totalmente perdidas diariamente. Que coisa, né? Salvas espiritualmente, perdidos diariamente. Que são pessoas amedrontadas pelas circunstâncias diárias, assim como em dado momento aconteceu com o profeta Elias e com outros personagens, grandes personagens bíblicos históricos que você encontra, por exemplo, na Galeria da Fé, lá em Hebreus capítulo 11. Você vê que o escritor aos Hebreus, ele cita vários nomes, e eram pessoas iguaizinhas a você. Ele cita Abraão. Abraão é chamado pai na fé, mas Abraão duvidou que conseguiria ser pai naquela idade toda, e deitou com a empregada. Em outro momento, ele mentiu, dizendo que sua esposa era sua irmã, com medo daqueles outros homens que estavam naquela região, que lhe pareceu perigosa. Ele sentiu medo e mentiu ali, e outras coisas que ele andou fazendo por lá, como você pode encontrar. E, no entanto, Davi, um homem que cometeu tanta coisa e ao mesmo tempo teve o seu lugar considerado pelo próprio Deus, mas uma pessoa que falhou tanto assim como eu, como você. Então, abençoado, nós estamos falando aqui de coisas que são corriqueiras, coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, o nosso viver diário, né? E essas pessoas são o alvo das minhas ministrações. Eu gostaria de ajudar alguém assim a viver dias melhores. Gostaria de que essa palavra corresse, alcançasse, e gostaria de pedir a você que compartilhasse esse link, se você pensa que existe alguém assim aí perto de você ou fazendo parte dos teus contatos. Eu tenho certeza que essa pessoa um dia vai agradecer você. Falei, puxa, aquela ministração mudou a minha vida e me fez uma pessoa melhor, viver dias melhores e realmente desfrutar dessa vida. Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, né? Esse canal ele está criado para isso, para que essas palestras cheguem e alcancem. E esse canal é sustentado por você. Se você deseja ser um colaborador aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, você precisa fazer duas coisas: compartilhar esse link e semear aqui, né? Eu queria te fazer uma pergunta: quanto vale uma palestra como essa por aí? Não compare. Quer dizer, estou falando uma coisa e depois falo outra diferente, né? Não compare. Mas se você julga que essas informações te ajudam, me ajude patrocinando esse ministério. Muito agradecido a todos que colaboram dessa maneira. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra